querido Daniel Cara, professor da Universidade de São Paulo, ativista pela educação. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, tudo bem. Animado aí com as pesquisas, ouvindo aí o Rovai. Estou coordenando o programa de educação, né? Participo da coordenação de campanha e a gente, de fato, está bastante animado aí com o resultado. Vamos ver o Datafolha, né? Não tem como... O Datafolha acaba sendo um fiel da balança sobre estratégia do que a gente vai fazer, mas pesquisa agora também, Rovai. É muito cedo, né? Também tem esse fator que a gente tem que jogar com muita humildade, mas o resultado é muito positivo. Muito bem. Daniel, o Datafolha, evidentemente, será o fiel da balança, mas a Atlas tem acertado mais que o Datafolha nas últimas pesquisas. Foi uma das que mais acertou nos últimos anos aqui. Tem uma questão de metodologia, né, que para nós ela é bastante relevante, porque tanto o Guilherme quanto o Pablo Marçal, como você disse, são muito fortes na internet. E a metodologia da Atlas, ela é muito boa para captar movimento, porque e o peso da internet, porque ela faz a convocação dos respondentes pela internet. Então, eu já fui entrevistado, por exemplo, em outras campanhas eleitorais, né? E eles mandam um link, fazem um convite, enfim, tem todo um procedimento. E tem um trabalho amostral que é bastante sério, né? Por isso que ela tem essa capacidade de acertar, porque, no fundo, mais do que qualquer outra área, política acontece na internet, né? Em relação à opinião pública. O peso da internet, em termos de opinião pública, nas decisões políticas é cada vez maior. Então, por isso que também é tão importante aqui, né, a TV Fórum, o próprio trabalho que a Fórum faz, porque atua também aqui na internet. Então, a gente está bastante animado. E, independentemente do resultado, esse é o ponto que eu quero deixar bem registrado, né? Independentemente do resultado, nossa intenção é continuar com muita humildade, trabalhando numa perspectiva de fazer uma pré-campanha que seja propositiva, que apresente caminhos. E o Guilherme tem tido uma atitude muito, muito firme nesse sentido, né? De não ter salto alto, da gente jogar o jogo, respeitar os adversários, fazer as críticas de maneira, inclusive, propositiva. Então, a gente está construindo bem esse caminho. Muito bem. Deixa eu ler aqui um superchat do Manuel Justino de Jesus de Oliveira. Ele diz: precisamos aprender a usar as armas da extrema-direita. Se eles mentem, façamos o mesmo. Só assim eles vão sentir o que não dá é ficarmos parados. E a Cris Vigano diz: Bolsonaro é coadjuvante no governo Lula. Mesmo inelegível, continua obtendo vitórias no Congresso e assim pavimenta o caminho para a volta da direita. E esse é um tema de destaque da edição de hoje, né, Daniel, que foram as votações de ontem sobre os vetos do governo Lula, veto inclusive do Bolsonaro das fake news, que foi considerado uma derrota do governo, e queríamos ouvir a respeito disso. Até a gente fez aqui a avaliação de que o governo, a avaliação do Rovai, né, fez aqui já uma fala que era necessário uma reforma ministerial para já, né, Rovai? Então... eu falei aqui, Daniel, que você não pegou... Assim, esse governo, não é possível aceitar que você não tenha um voto para além dos votos orgânicos em 3, 4 votações seguidas no Congresso. Nenhum voto a mais. A base tem 130, 140, foi os votos que teve, orgânicos, de esquerda. Você tem 30 ministros e nenhum conseguiu um voto. Cara, é assustador. Em questões importantes, que não são decisivas, mas são importantes. Então, eu acho que é aquela coisa eu brinquei aqui com o melhor ataque do mundo, Sávio, Romário Edmundo, só que não fazia gol. É que eu concordo contigo na linha geral, mas ainda assim acho importante analisar o ponto específico. Os temas que foram ontem a voto são todos temas fortemente ligados, Lovai, à mobilização de base eleitoral por meio de opinião pública, especialmente o tema da saidinha. Esse tema
seria quase uma vitória impossível do governo, em que ele precisaria entregar muito para poder obter uma vitória no tema da saidinha. Os outros temas que também o Lula, não só na votação de ontem, mas ao longo do tempo, os temas que o Lula não tem conseguido emplacar uma posição, são todos temas que dependeria, aí eu concordo contigo, de um forte esforço ministerial e que teria que ter ministros que tenham disposição de conversar com o Congresso. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente contigo, ou conversar ou fidelizar, exigir, né, por conta do partido, etc., um apoio. Agora, tem um fator, eu discordo da posição da nossa internauta, de que é uma vitória do Bolsonaro. Não é uma vitória do Bolsonaro, é muito pior do que isso. Se fosse uma vitória do Bolsonaro, ela mesma traz que ele é inelegível, a gente ainda teria um conjunto de ferramentas aí políticas para atuar na disputa de opinião pública. O que eu acho que é mais alarmante, Rovai, Dri, é concretamente o fato de que a base do governo ela é muito pequena e a extrema-direita é muito sólida em relação a alguns temas. E que isso está para além do Bolsonaro, isso já está afirmado na sociedade. Então, por exemplo, aqui a Adri e o Rovai estavam comentando o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele é uma figura muito interessante em termos de análise, porque ele se fez sozinho, ele não se fez com o apoio do bolsonarismo. E ele é uma figura de extrema-direita e que vai dar trabalho nessa eleição. Eu não sei, a gente precisa analisar como vai ser a composição dos debates, mas ele é uma pessoa que estuda essa questão de debate, né? Ele se preparou para debates. Ele, inclusive, treinou figuras da extrema-direita, né? Ele trabalhou com figuras da extrema-direita para terem melhor desempenho. Então, o que me preocupa mais é que o Brasil tem uma extrema-direita sólida, em que a força esmagadoramente maior da extrema-direita é o bolsonarismo, mas já tem outras vertentes que são grandes e que já são maiores do que o MBL. O aspecto que, para mim, é interessante dessa pesquisa da Atlas Intel, analisando o campo da direita, é que o MBL cai razoavelmente com a entrada do Marçal. Quem mais perde, na realidade, em termos de posição, é o Kim, depois do Ricardo Nunes. A posição do Kim fica muito enfraquecida, ele vai lá para o final da fila, e o Pablo Marçal consegue, inclusive, dividir voto com o Datena, ficando à frente do Datena. Então, basicamente, se você for analisar em Atlas Intel, inclusive, a soma considerando o percurso das pesquisas, né? A soma do Datena e do Pablo Marçal é praticamente o que o Ricardo Nunes perde em relação às pesquisas passadas. Então, é isso. A gente precisa ter um cuidado muito grande para analisar o que é hoje a sociedade brasileira e o que é hoje a expressão de voto. Ontem, estrategicamente, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco levaram também à pauta temas que gerariam uma derrota do governo por conta da proximidade eleitoral e da construção de opinião pública para demonstrar sinais para as bases eleitorais. Né? Agora, fora isso, o Rovai tem toda a razão. A gente precisa, de fato, ter um ministério que tenha maior peso político. A gente hoje só tem um peso político no governo, Rovai, para ser sincero. Ele se chama, é o maior de todos também, mas é um só. Ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o peso político que nós temos no governo. E todos os outros ministros ou são muito dependentes do Lula, estruturalmente dependentes do Lula, ou são ministros que não cumprem o acordo, né, de terem vinculados ao ministério e darem o retorno de votos dentro do Congresso Nacional. Muito bem. Deixa eu ler aqui, a comunidade está aqui mandando bastante superchat hoje, o tema polêmico. O Vanberto diz: acho que a equipe ministerial está mal formada e que o problema não é só de comunicação. Concordo com o Renato. A Ana Lúcia Mello diz: Daniel, se candidate a vereador, deputado estadual. Daniel não sai esse ano, Daniel? Daniel quer ser senador. Não, é isso. É que a gente tem uma construção de projeto político em que você tem tarefas, e dentro dessas tarefas a gente
determinou uma tarefa de ter uma equipe forte para o Guilherme em relação às propostas em cada área. Inclusive, nós temos feito reuniões e é um time muito, muito sólido, né? E aí a opção é, de fato, dar apoio ao Guilherme. A gente vai ter uma chapa de vereadores no nosso campo, tanto da Federação Pessoal Rede, como da Federação PT, PCdoB e PV, que é incrível. O PDT também vem com uma chapa de vereadores que é bastante consistente, então vai ter bastante alternativa. Como eu sou do grupo da Luiza Erundina, a gente deve lançar, inclusive, já tem um pré-candidato, que é o Edson Silva, a gente deve lançá-lo, né, depois da convenção, como candidato. Então, vai ter várias alternativas boas aí, e que o eleitor vai ter muita chance de escolher bons candidatos. Mas eu estou nessa tarefa político e técnica, né, de subsidiar o Guilherme em relação à construção de programas, propostas, enfim, nessa tarefa aí. Olha só, e o Hussein Brasil diz: PT precisa abrir espaço para jovens nessa eleição. O Renato Ribeiro disse: Daniel, por favor, você acha que é possível o Senado incluir na lei do ensino médio um anexo colocando essas disciplinas já no terceiro ano de 2025? Grande Renato Ribeiro, Renato, uma figuraça, né? A gente tem bastante contato, trabalhou já com o Lindbergh, hoje tem um trabalho na academia muito importante. A gente vai ter um relatório para ser provavelmente divulgado hoje, né, sobre a reforma do ensino médio. E aí tem essa possibilidade da gente conseguir acelerar a substituição da reforma do ensino médio por um novo modelo. O Senado está sendo mais aberto, até os senadores de extrema-direita, é importante frisar esse ponto, eles estão fazendo emendas corrigindo os equívocos que foram apresentados na Câmara dos Deputados. Mas tem um problema aí, Renato. O que acontece? O projeto começa pela Câmara. O Senado pode corrigir o projeto, mas volta para a Câmara dar a última palavra. E aí a gente tem a contradição do Arthur Lira, né? Porque o Arthur Lira falou que queria, inclusive se comprometeu publicamente, que queria resolver o problema do ensino médio, e colocou Mendonça Filho, que é o pai da reforma do ensino médio, o pai político, né? O pai intelectual. As mães intelectuais, né, são as fundações empresariais, mas ele coloca o Mendonça Filho, que não quer mudança nenhuma, ele quer a reiteração da reforma do ensino médio. Agora, meu filho hoje é estudante de escola pública, estadual, escola técnica, né, ele estuda um curso de meio ambiente, um modelo integrado, e eles são revoltados com a reforma, porque ela, de fato, inviabiliza a possibilidade de continuidade dos estudos na universidade, mesmo em relação às melhores escolas públicas de São Paulo. Ele estuda numa dessas escolas, né, prestou vestibulinho e tudo mais, e ele está impressionado, né, porque agora ele está sentindo na pele. Ele falou: pô, pai, aquilo que está no primeiro ano, aquilo que vocês lutam tanto agora faz sentido para mim, né, porque é muito pior do que o que vocês falam, inclusive. Vamos ver se a gente consegue corrigir. Muito bem. A Joyce diz: Rovaidri, convidem Eugênio Butti para falar sobre desinformação. Ele arrasou ontem com o Roberto Dávila, assunto riscos da indústria da desinformação. E o Hussein diz que o Roberto, do Pensando Alto, se candidatará este ano. Legal. E olha só, eu queria perguntar para o Daniel Cara sobre a questão da lei sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estabelece escolas cívico-militares no estado. A ideia do governo de São Paulo é que sejam abertas de 50 a 100 unidades já em 2025. Qual que é o impacto de um programa como esse no governo do estado, Daniel Cara? Olha, Adri, isso é uma disputa meramente político-ideológica, sem nenhuma preocupação com qualidade de ensino. Eu me recordo que em 2017, as escolas cívico-militares elas já têm uma trajetória no Brasil de muitos anos. Em 2017, uma das mais famosas escolas cívico-militares, que é o Terceirão do Amazonas, que é a terceira unidade escolar de Manaus, ela é uma escola militarizada e convidou o então deputado Jair Messias Bolsonaro para ser paraninfo. E eles em Jogral, todos eles em Jogral,
gritavam uma série de palavras de ordem e, no final, eles diziam Bolsonaro, Salvador do Brasil. Basicamente, qual a estratégia da extrema-direita? Ela tenta tensionar nas escolas regulares, ela tenta tensionar a relação professor-aluno, a liberdade de cátedra, para fazer um processo de constrangimento, inclusive em relação ao conhecimento científico e aí também às ciências da educação, especialmente a pedagogia. E ela, com a escola cívico-militar, ela afirma duas coisas fundamentais. Primeiro, que o autoritarismo é melhor do que o processo pedagógico. Então, os alunos eles não aprendem de fato, eles são intimidados, eles são treinados, inclusive, para prestarem provas, né? E vou contar um segredo aqui para vocês, que eu sempre falo isso, em qualquer lugar que eu vou. Qualquer estudante que vai ser treinado, ele vai bem na prova. O problema é que não é só prova que resolve a educação de qualidade. Se prova fosse sinônimo de educação de qualidade, inclusive, nós nunca teríamos médicos que receitassem cloroquina na pandemia, quer dizer, que era claramente anticientífico. E médicos sabem responder prova, porque fizeram vestibulares extremamente concorridos. Então, tem um fator aí que essa legitimação das escolas cívico-militares pelas avaliações de larga escala, isso é frágil, é falso. Então, tem esse aspecto, né? É um processo antipedagógico. Mas tem um outro aspecto também, que é de doutrinação e de intimidação de todos os jovens, de comportamentos que não sejam aqueles comportamentos esperados pelas escolas cívico-militares. Eu vou falar de um trabalho científico. Eu vou para a Universidade de Santa Cruz, na Bahia, uma universidade estadual, uma das mais importantes das estaduais do país, para fazer parte de uma banca de mestrado em que a pesquisadora foi professora de uma escola cívico-militar e que está pesquisando escola cívico-militar. Exatamente na proposta, e vejam, é um governo do Partido dos Trabalhadores. Isso eu quero chamar a atenção, porque a gente não pode deixar de cobrar, mesmo que são grandes aliados e que têm importância fundamental na construção hoje, né? Tem o presidente Lula, mas ninguém, em nenhum campo político, nenhum campo ideológico, pode aceitar que um policial militar é melhor educador do que um professor, ou é melhor educadora uma policial militar do que uma professora. E esse vetor, exatamente o projeto do Tarcísio, que é implementado lá. E na prática, os resultados, eles são, ao longo do tempo, eles são irrisórios em termos de aprendizado, obviamente, né? Não tem diferença. E a situação da violência na Bahia, pelo contrário, ao invés de diminuir, ela aumentou. Então, na prática, para que serve isso? É exclusivamente para a construção de uma estratégia ideológica. Nessas escolas cívico-militares se mistura proselitismo fundamentalista cristão com a intimidação dos alunos. Então, por exemplo, nessas escolas baianas está proibido, totalmente proibido, a utilização de referências religiosas dos próprios alunos que sejam diferentes da referência cristã. Então, é um processo de lavagem cerebral, de fato. E o Tarcísio não está fazendo isso à toa. As escolas cívico-militares, de fato, têm entregado para a extrema-direita um caminhão de apoio eleitoral. E a gente lamenta, né, quero deixar isso claro, a gente tem tido uma conversa muito boa com o governo da Bahia. O governador Jerônimo já parou de estimular a construção de escolas cívico-militares, que era o que vinha acontecendo no passado recente. A gente agora está trabalhando para que, inclusive, eles reconstruam a rede de ensino na Bahia para desestimular os municípios e não só não estimular, mas para desestimular de fato os municípios e também para começar a fazer substituição dessas escolas, né? Acabar com essa relação entre polícia e educação. Segurança pública é uma área fundamental que deve conversar com a educação, mas não se sobrepor à educação. E educação é outra área que tem que ter respeito, tem um trabalho próprio, tem lógica própria, que tem um objetivo fundamental, que é inscrito na Constituição e que é contraditório, inclusive, com as escolas cívico-militares. Então, é lamentável o governador Tarcísio estar dando sequência a esse projeto, e a gente espera que, na prática, isso seja, de fato, superado em todo o Brasil, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Daniel, eu queria, aproveitando já isso aí que você disse, ressaltar que tem um outro aspecto, eu queria que você falasse a respeito também, que durante todas as últimas décadas nós ouvimos um lenga-lenga de que qualquer tipo de aumento no salário dos professores, dos servidores da educação, em nível municipal, estadual, enfim, tudo isso era impossível
porque não tinha como, né? O professor ele já seria aquele sujeito, eu fui professor 15 anos, então o professor é aquele sujeito que quer ganhar bem e quer vida boa, quer ter 2 férias por ano, tem essa conversa toda. Há um contrassenso nessa decisão do governo Tarcísio também, que ela estabelece o seguinte, alguns policiais militares que vão assumir essas funções, inclusive, vão chegar a ganhar até 3 ou 4 vezes o salário de um professor, né? Tem também esse fator, né? E é uma estratégia que, no caso do Tarcísio, ela é bem articulada para os interesses políticos dele, que são policiais da reserva, né? Que são aqueles que já hoje não estão em atividades, né? Que é a prioridade do programa. E de fato, esse ponto que você trouxe, Henrique, vai gerar uma confusão enorme nas escolas, porque e ela só pode ser contida pela violência, seja a violência simbólica ou, inclusive, a coação, né? Violência moral. Não estou adiantando aqui que vai ter conflito entre professores e policiais. É possível até que aconteça, né? Mas não dá para cravar que isso vai acontecer, no sentido de uma tensão, inclusive, física, mas moral, certamente vai acontecer em termos de coação. O que o Tarcísio, de fato, quer fazer é a mesma estratégia da educação domiciliar, inclusive. É impossível que todas as escolas sejam cívico-militares, mas ele quer utilizar algumas escolas cívico-militares, inclusive para mostrar que professores não dão conta do trabalho pedagógico. É um objetivo estratégico, e por isso que ele tem que pagar mais, porque ele tem que, de fato, estimular esses policiais ou policiais reformados a atuarem nas escolas de maneira completamente vinculada com o projeto do secretário Renato Feder. Então, é uma estratégia de pagamento com também uma perspectiva de fidelização, né, desses servidores públicos. Ao mesmo tempo, ele quer mostrar que policial vale mais do que professor. Então, é uma estratégia muito multifacetada e muito articulada que teve na Assembleia Legislativa um apoio, vou te dizer, Rovai, assim, no Congresso Federal, a gente está com Congresso Nacional, a gente está com uma dificuldade muito grande no Parlamento, a Assembleia Legislativa de São Paulo é praticamente um terreno impossível, né? A gente vai, se tudo der certo, ganhar as eleições para governo de São Paulo em 2026, mas olha, a construção que o PSDB fez e que gera agora, a partir dessa rearticulação da direita na extrema-direita, na Assembleia Legislativa de São Paulo, é assustadora, né? Então, de fato, a gente está numa situação muito difícil. Por isso que a Câmara dos Vereadores de São Paulo tem que ter uma boa composição e a gente tem que ter como principal desafio estratégico dentro dessa eleição também fazer uma boa bancada, além de eleger, claro, Boulos e Marta, fazer uma boa bancada de vereadores. É complicado, né? O nível dos parlamentos são terríveis, né? Ontem aprovaram ainda na CCJ a proibição, né, na verdade, de obrigar as crianças a tomarem a vacina da Covid, assim, uma coisa, tipo, cada uma, né, teve anteontem privatização das praias, né, assim, o nível do Congresso, dos parlamentos, né, como você falou, estadual também é terrível, né, Daniel? É terrível e a gente tem que ter a coragem de tomar uma decisão de voltar a priorizar o parlamento. É importante frisar que muitas vezes as pessoas criticam, mas a esquerda nunca priorizou, não é verdade. A gente passou a década de 90 inteira construindo uma estratégia de bancada, especialmente pelo PT, né? Só que depois isso se perdeu, né, pela necessidade de construir governos de coalizão. A esquerda não consegue governar sem governos de coalizão, é importante frisar isso também, é um aspecto de pragmatismo político. A gente acabou dando mais ênfase para o executivo, isso é um fato nos últimos anos. Agora isso tem que ser alterado, né? Tem várias questões que a gente começa a observar, a maneira como se constroem as paróquias eleitorais, a gente tem que criar uma estratégia de sobrepor essa estratégia da extrema-direita, né? Mas principalmente, esse ponto é o mais delicado, eu acho, e que aí a Fórum pode ensinar muito os partidos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com a internet. É incrível, até porque não é barato trabalhar com a internet, né? É caro, é cada vez mais profissional. E
E a extrema-direita, ela conseguiu começar antes, em termos do investimento, de profissionalização, da construção de formatos, etc. E a gente vai ter que superar essas barreiras. Né? Tem perguntas aqui. O Widson diz: Daniel, comente sobre a greve dos institutos federais e universidades. Proifes não representa a categoria. Deixa eu ler todos, aí eu já passo para você, Daniel. O Hussein Brasil diz: Tarcísio israelizou a PM e quer israelizar o ensino. O Feijuca Veg pergunta: a campanha será do Guilherme Ursinho Fofinho ou do Boulos do MTST? Não estou entendendo a inconstância. E tem aqui um professor da Rede Municipal de Teixeira de Freitas que diz que já 2 escolas foram transformadas aí em militares também. Então Teixeira de Freitas, se não me engano, é Bahia, né? Teixeira de Freitas. Então, aqui no chat as pessoas estão dizendo, não está mais acontecendo, tá. A diferença é que o governador Jerônimo, ele está sensível a mudar essa estratégia, né? Tem muita gente que fala nos chats, enfim, nas redes sociais, numa defesa maluca, assim, não, tem que defender o tempo todo, mesmo quando não dá para defender. Né? Então, vamos ver se o Jerônimo corrige o caminho na Bahia em relação às escolas cívico-militares. Sobre a forma como a campanha tem trabalhado, não existe uma mudança, não existe o Boulos do MTST e o Boulos Ursinho Fofinho. O que acontece é que existe um processo de amadurecimento de todas as lideranças. O Boulos, que construiu toda a sua trajetória dentro de um movimento social, agora é deputado federal. E como deputado federal, ele tem outra relação. Né? É claro que ele tem uma coerência com a história dele, é evidente, é só observar o desempenho do Guilherme em qualquer área que ele atue, né? Ele sempre é muito coerente. Mas, com o tempo, as pessoas mudam, né? É bom que amadureçam. Né? Eu me lembro de 2002, o Lula fez um gesto nesse sentido também. Amadureceu depois das eleições que ele não foi vitorioso para se tornar o maior vencedor de eleições presidenciais da história do Brasil. Então, esse processo ele é natural, né? Então, isso é tranquilo. Sobre a greve das federais, eu quero dizer que eu apoiei atividades de greve da Unifesp, da UFABC, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal da Bahia, e eu considero que essa greve é uma greve legítima. A gente sempre teve no Brasil, é importante deixar isso claro, né, um processo de uma certa equivalência entre as estaduais paulistas e as universidades federais. Mas com o governo Temer e depois com o governo Bolsonaro, começou a se criar um desnível. Aqui em São Paulo, com governos conservadores, inclusive, a gente conseguiu avançar em relação às reivindicações sindicais nas universidades estaduais paulistas. E hoje, a remuneração é um pouco superior à remuneração das federais. No passado, o governo Lula e Dilma, Lula 2 e Dilma 1, as federais até passaram as estaduais, na prática, né? O projeto de carreira é muito mais interessante, etc. Então, a greve é uma greve legítima, porque é uma greve de um setor que está muito defasado, e é um setor que a gente tem verificado nas universidades, tem perdido constantemente professores para o mercado, e muitas vezes para o mercado de universidades do exterior, pesquisadores que saem do Brasil e que vão para fora. Nem é para viver uma vida muito melhor do que a que se vive no Brasil, mas é um pouco mais digna. Né? Então, veja que melhorar a estrutura remuneratória dos profissionais da educação superior, da rede federal, acaba gerando um resultado, inclusive, de manutenção dessas pessoas, que são importantíssimas para o desenvolvimento do país. E aí ocorreu esse fato de que o acordo foi assinado só com uma federação, que é o Proifes, e não foi assinada com a maior federação, que é a confederação, na verdade, até, que é o Andes, né, e que é o Andes Sindicato Nacional, que é mais histórico, e tem um racho entre essas duas, né. Então, na prática, a greve não terminou, e aí se criou um impasse. A gente tem que ver como vai ser resolvido esse impasse. É uma categoria que está ficando dividida, e é uma categoria que tende a uma posição mais radical, e aí, de certa forma, não tem como negar isso, o governo não está sabendo negociar com a categoria. Então, é um ponto que precisa ter maior sensibilidade do governo.
A proposta ela não é boa, né? A proposta que o governo apresentou, porque ela não pega a maior parte da categoria, né? Então, é algo que tem que ter uma postura um pouco mais sensível em relação às reivindicações, né? Vamos ver agora os próximos passos. E olha só, tem uma última pergunta aqui da Ana Lúcia Mello. Daniel, é verdade que o governo do Piauí está entregando a educação para o Lehman? E o Hussein Brasil diz que nós precisamos conquistar as rádios do interior. Então, em relação ao governo do Piauí, o governador Fonteles, nós tivemos, né? Eu tive com uma delegação no estado para discutir os caminhos da educação, e nós nos reunimos com o governo do estado, com os tribunais de contas e com o Ministério Público. E, de fato, existe um processo muito acelerado no governo do estado do Piauí de privatização. Uma lógica privada, não é privatização das matrículas, e que tem uma sobreposição das entidades, das fundações empresariais presentes no governo do estado do Piauí. Eu estou como orientanda pesquisando o tema, que é a Marina, que é professora da UESP, inclusive, e a gente tem uma rede de professores lá que estão pesquisando o tema, historicamente apoiadores do Wellington Dias, votaram no Rafael Fonteles, né? Mas que fazem agora essa pesquisa muito preocupados. E quando nós fomos conversar com o governo do estado, a sensação é que eles até entendiam, mas eles disseram o seguinte: olha, vocês trazem aqui uma série de questões e tudo mais, mas as fundações apresentam pacotes, soluções, e a gente precisa de solução, uma visão que é muito pouco pedagógica, né? E essa é uma linha que está sendo comum em diversos governos estaduais e diversas prefeituras, inclusive do nosso campo. Então, a gente vai ter que fazer uma disputa, inclusive de ordem científica, ideológica, para demonstrar, e prática até, né, para demonstrar que essas soluções que são apresentadas, elas não funcionam. O desgaste hoje das universidades estaduais, inclusive, dos estados do Nordeste, é muito grande. E o caso da UESP é uma prova também de que não existe nem valorização da posição das professoras e dos professores, dos pesquisadores, para poderem ajudar a Secretaria Estadual de Educação, como também tem um enorme déficit, uma enorme defasagem salarial nessas universidades. Então, é um problema. A gente vai ter que construir novamente um projeto de educação democrática e popular. A outra pergunta, não sei se teve outra agora, não sei se... teve um comentário sobre... Eu vi aqui no chat. Não, fala outro, desculpa. Não, tem o Miguel. Ontem o governador Jerônimo Rodrigues impediu truculentamente com a polícia a entrada de nós, servidores, na Assembleia Legislativa. Não podemos mais protestar. Para mim, é o caso da esquerda na Bahia. E o Hussein Brasil diz: qual modelo educacional do Lehman formam homens? E o Renato a gente já leu, e a gente já está aqui com a Sofia Cavedon, está nos bastidores, já sobe aqui com a gente. Mandar um beijo para a Sofia, mas basicamente essa é uma questão, acho que a gente tem que de fato reconstruir um projeto democrático e popular do campo democrático e popular de educação, até porque, se a gente for pensar friamente, Dri, Rovai, Henrique, uma vez eu conversei rapidamente, em 2015, no Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul, com Eric Hanushek, que é o grande ideólogo de todo o pensamento das fundações empresariais. Muitas vezes elas nem sabem, mas são ideias que são importadas porque ele acaba influenciando o Banco Mundial, o FMI, o CDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ele acaba influenciando a posição desses mecanismos multilaterais e de governos ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, em relação à educação. Lá já não deu certo, e eles estão revendo tudo. E é interessante frisar que ele revela para mim que o Paulo Renato Souza começa a implementar as ideias dele, ele até acha que fora de contexto, porque no Brasil não dava, as desigualdades são muito grandes, não daria para implementar um modelo neoliberal aqui. Mas, na prática, desde o Paulo Renato até hoje, a visão educacional predominante é uma visão neoliberal. E dentro do campo das esquerdas existe uma resistência.
que foi quando a gente teve grandes saltos de qualidade na educação. Governo Erundina em São Paulo, governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, as primeiras edições dos governos do Edmilson em Belém, uma parte do governo Lula que funcionou muito bem, não todo, né? Já tem ali uma certa dificuldade em relação a alguns campos, mas tinha um projeto de esquerda que funcionava. O governo Marta aqui em São Paulo, depois. O fato que a gente precisa enfrentar é que o nosso projeto funciona melhor. É o que dá grandes saltos em termos educacionais. Mas o que está sendo afirmado é a lógica das fundações empresariais, porque ela é mais barata, ela é menos tensa, conquista a imprensa, traz da classe média alta que não tem seus filhos matriculados na escola pública, o que é uma estranheza. Falam sobre escola pública, mas sequer conhecem a escola pública. Então, a gente tem esse desafio de superar essas questões, e o enfrentamento das escolas cívico-militares é também parte desse processo. Então, nós temos desafios muito grandes em relação à educação, e isso também tem a ver com o fato de que a extrema-direita ganha muito espaço. Uma educação que não é crítica forma pessoas que muitas vezes, numa condição de dominação, como diria o Paulo Freire, só tem um sonho, que é serem dominadores, né, serem opressores. E não é dessa maneira que se constrói um país. Muito bem. Muito obrigada, Daniel. Obrigada pela entrevista de hoje. Até a próxima. Seguimos aí na... Valeu, Daniel. Obrigada. Valeu, Dri. Valeu, Renato. Valeu, Henrique. Um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Prazer é nosso. Tchau, tchau.